Eu sou o Randall, trabalho aqui na W12 na parte de produção de conteúdo voltado para conversão, mas também sou advogado, presto serviços jurídicos aqui também. Já trabalhei só como advogado na W12, no grupo e no mercado de fitness desde 2000 atuei como advogado também. O que é comum as pessoas me pedirem, que é o foco do que a gente vai conversar hoje? Contrato. As pessoas me perguntam, tem um modelo de contrato? Quem já vai pedir isso para mim sabe qual que é a minha resposta. Não é que eu não gosto, eu sou contra. Por quê? Modelo de contrato deveria ser uma sugestão, deveria ser, vamos dizer assim, uma inspiração. E a pessoa pega aquilo e faz daquilo o seu contrato. E no final das contas, se algum dia der errado, a pessoa vai falar, o contrato que o Randall fez. Na verdade, para se fazer um contrato, precisa muito mais do que isso. Um modelo, ele pode te atender? Pode, depende do que você vai fazer com ele. Mas eu queria entender, quando eu converso com as pessoas, quase que uma conversa de café, conversa de bar mesmo sobre o que é contrato, eu costumo dizer assim, o que você entende por contrato? Para você, o que é um contrato? Porque outro dia um vendedor aqui veio e falou assim, não, a pessoa não precisa de um contrato, ela precisa de um termo que estabeleça o que ela vai fazer, o que vai acontecer, enquanto eu falei, isso é um contrato. Um contrato, ele é um acordo de vontades. Então, o que você precisa ter? Você precisa ter as vontades e você precisa ter um acordo. O que é uma vontade? Eu quero isso, você quer aquilo. Quando você tem um acordo entre as vontades, o que cada um vai fazer, o que cada um precisa entregar, esse tipo de coisa, você tem um acordo das vontades. Isso é um contrato. Uma definição mais formal, mais da faculdade de direito, esse acordo de vontades, ele visa criar, modificar ou extinguir direitos. É muito simples isso. Ele vai criar os direitos entre as partes que estão contratando, vai modificar os direitos que já existem entre as partes ou vai extinguir esses direitos que existem, essas vontades, esses acordos. Isso é um contrato. Aí vamos supor, eu te dei um modelo de contrato. Você vai receber um modelo de contrato que tem lá um esqueleto, quase que um template, para usar a linguagem do marketing, a linguagem que está na moda hoje em dia. Você tem um template de contrato. O que você vai ter que ter nesse contrato? A primeira coisa que tem que ter nesse contrato, as partes. Quem são as partes? As partes que estão se contratando. Academia, aluno, são essas as partes. Comprador, vendedor. As partes tem que ter. E essas partes têm que estar qualificadas. Para quê? Para esse contrato ter eficácia. O que é qualificar? Nome completo, CPF, documento de identidade, estado civil, profissão, endereço. Então, você qualificou. O que pode faltar? O ideal é que não falte nada. Eu coloquei, é muito simples. Isso vai estar no template, vai estar no modelo que você vai ter. Então, você qualificou, você já tem as partes que estão entrando em acordo de vontades, as partes que estão tendo um contrato. Depois, você precisa ter o objeto. O que é o objeto? É o serviço que você vai prestar. A gente está falando aqui de academia. O que é o objeto? O direito de entrar na academia ou tantas aulas por semana, tantas aulas por mês, uma mensalidade, você vai descrever o objeto. O que está sendo objeto daquele acordo de vontades. Esse contrato entre essas duas pessoas é sobre isso. A outra coisa, a remuneração. Existe contrato gratuito? Existe. Mas, ainda que ele seja gratuito, você coloca qual é essa condição. Não vamos entrar nessa do contrato gratuito, não, vamos falar do nosso contrato de academia. Você vai colocar a remuneração. Quanto custa? Quanto custa a sessão? Quanto custa a mensalidade? Quanto custa o plano anual? Você vai colocar, você precisa estabelecer. Então vamos lá, dar uma recapitulada para você colocar em blocos, em temas. Você coloca, faz aquele cabeçalhozinho que tá bonito, as partes têm entre si, justos e contratados, um instrumento de blá 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 blá. Eu prefiro colocar em linguagem de gente, mas o pessoal gosta de linguagem de advogado. Mas enfim. E aí você vai ter lá as partes, fulano e fulana. Objeto, mensalidade da academia XYZ no plano mensal com direito a isso e aquilo. Pelo valor de tanto mensalmente, vencendo no dia tal e tal e tal e tal. Ok? Até aqui, beleza? Essa outra coisa é muito importante também. O tempo
que vai durar o contrato. O que é o tempo? Ele pode ter um tempo determinado, é um contrato anual, mensal, semestral. Nesse caso, quando ele tem um prazo determinado, é importante também você colocar uma cláusula de renovação automática ou não. O que significa uma cláusula de renovação automática? Todos os direitos, lembra que a gente falou do acordo de vontade? Criar, extinguir e modificar? Se você não precisa fazer esse contrato, você não vai modificar os direitos que já estão presentes naquele contrato, se a renovação é automática. Então o contrato ele pode ser por prazo determinado, contrato anual, contrato mensal, renovação automática ou não. Se a renovação não é automática, a cada término deste contrato você precisa celebrar outro contrato. Isso é importante. Contratos por prazo indeterminado. Esses contratos, eles vigoram da data da assinatura até, como o tempo é indeterminado, não tem prazo para acabar. O que você precisa ter bastante cuidado nesses casos? Cláusula de aviso prévio. Como que eu quero terminar? É por prazo indeterminado, mas não significa que eu vou ficar com isso até a morte. Não, eu posso cancelar, mas em que condições e qual vai ser o aviso prévio. Uma outra coisa, nessa parte do tempo, a gente falou prazo determinado, prazo indeterminado ou condição. O contrato com uma condição de término, aí já não é muito simples você pensar no contrato com o aluno, mas, por exemplo, um contrato com um fornecedor. O cara que vai fazer a manutenção, é um contrato de manutenção. Ele vai, faz a manutenção, o contrato se extingue ali. O contrato com o cara que vai fazer o site da sua academia, o contrato termina no momento em que ele entrega o site. O contrato do cara que faz a arte, panfletos, tudo isso, entendeu? É um contrato por alguma coisa, ele não tem um tempo determinado, ele tem uma condição em que esse contrato se encerra. O que significa esse contrato se encerrar? As partes vão constar lá que se desobrigam, as partes cada um vai viver a sua vida. Ah, eu vou contratar o cara de novo fazer manutenção? Outro contrato. Vamos caminhar para o final? O que está faltando agora? As obrigações. Essa é a parte pela qual eu sou radicalmente contra a coisa do modelinho. Porque essa parte das obrigações é o momento em que você está num relacionamento com a pessoa que você contrata. Você está criando um relacionamento com ela. Então, o que são as suas obrigações como dono de academia? Manter a academia aberta de segunda a sábado, de tal hora, com os equipamentos funcionando, professor instruído, enfim, tudo isso. E quais são as obrigações dele? Pagar em dia, se não pagar em dia, qual é a multa? Frequentar, não ficar sem camisa, enfim, você coloca tudo. Esse é o momento em que vocês vão conversar. Você tem a sua academia, você sabe o dia a dia, você pode usar o bom senso, você não pode colocar 1 milhão de coisas. Inclusive, essa é uma das razões pelas quais eu adoro falar de contrato. Porque toda vez que algum amigo meu, dono de academia, ou alguma pessoa que é cliente, que senta para bater um papo, fala, olha, eu quero um contrato excelente, eu quero o melhor contrato do mundo, porque eu quero que diminua as rescisões de contrato, eu quero que diminua os cancelamentos, eu quero um contrato que impeça, que dificulte o aluno rescindir. O problema não está no seu contrato, desculpa te falar, mas o melhor contrato do mundo não é uma bola de ferro amarrada ao pé do seu aluno. Um contrato ele serve para regular a relação sua com ele. Se muita gente está querendo cancelar, não é porque você tem um contrato simples, é porque tem alguma coisa errada na sua academia e seria bom você investigar. Porque quanto mais complexa é a vontade do cara de ter um contrato, ele está deixando de enxergar alguma coisa. Um contrato simples, ele pode ser escrito numa folha de guardanapo, numa mesa de bar. Você faz um contrato. Você faz um contrato, às vezes, com um desenho. A Joana Doim, que é especialista em mercado de fitness e advogada, ela fala que, às vezes, tem contrato para você fazer em desenho. Então, o contrato, ele visa regular a relação entre as partes. Ah, então já que é tudo legal, é bom eu não ter? Não. É sempre bom você ter, por mais simples que seja. Para a pessoa assinar, lembrar daquilo que ela assinou, daquilo que ela combinou com você. Você não pode ter cláusulas abusivas, cláusulas fraudulentas, nada disso, para o seu contrato não ser nulo. Esse é um tema que eu recomendo
um pouco mais de aprofundamento nisso. E sempre recomendo que você tenha o serviço de um advogado, alguma coisa para redigir esse contrato, não por reserva de mercado, por nada, porque é a pessoa específica. O personal trainer que dá não é um profissional de educação física formado com alguma especialização. Quem faz contrato é advogado. E se custa caro ou barato, aí você tem que mencionar. Mas o que a gente está fazendo aqui é dar um pouco de luz sobre o que é um contrato, o que precisa ter um contrato. E eu não tenho dúvida que se você quiser fazer um contrato, você sentar e fazer, o cara que é gestor de academia, eu costumo dizer que é herói. Ele não vai conseguir fazer um contrato? Vai. Se tiver em dúvida, quiser mandar um e-mail para mim, mandar no Facebook, mandar um WhatsApp, alguma coisa, eu até dou uma força. Estou aqui, eu adoro isso, adoro contribuir para o mercado. Desde 2000, eu entendo que existe essa lacuna aí, a gente consegue ajudar sim. Agora vamos falar, precisa acabar o contrato. Por que um contrato acaba? Ou pelo tempo, se for um contrato determinado, ou pela condição, um contrato que acaba pela condição. Eu acho que vocês devem saber, quem é casado. Quando está lá na igreja, o que o padre fala? Até que a morte o separe. A morte de um dos cônjuges desobriga, faz o contrato acabar. É uma condição. Ou quando você vai romper esse contrato. Você vai romper porque não é mais interessante para você ou porque alguma outra parte violou alguma coisa do contrato. Violou o quê? Normalmente, a cláusula das obrigações, aquilo que a gente conversou, que é a cláusula onde se estabelece um relacionamento seu com o seu aluno. Então, você vai rescindir um contrato, você tem que fazer da melhor maneira possível. Leia, sente com o seu aluno, entenda por que ele quer rescindir e conduza a rescisão desse contrato da melhor maneira possível. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quis fazer uma abordagem o mais informal possível, o menos solene dentro de um tema que é muito importante, que exige formalidade, existe solenidade. Uma das condições do contrato é a solenidade, mas eu quis falar um pouco a linguagem que a gente fala no dia a dia para entender um pouco mais sobre o contrato. Fico aqui à disposição o tempo todo, pode mandar e-mail, randall@w12.com.br, pode me achar no Facebook, Randall Neto, LinkedIn, Randall Neto, e se quiser trocar ideias sobre isso, eu estou à disposição. A Joana tem um produto dela que chama, acho que Fórum Legal, também é um lugar bacana. A internet está cheia de coisa boa para se pesquisar, tem muito lixo também, mas tem muita coisa boa. E procure um advogado, um bom advogado que vai te dar uma boa assessoria. Mas se quiser conversar, trocar ideia, ver como é que está o seu contrato, pode contar com a W12, pode contar comigo, ok? Obrigado.